A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na aula desta quarta-feira, recebemos a professora Olga Freitas. Ela irá falar conosco sobre a feminização da educação no Brasil. Olá, companheiras. Eu sou a professora Olga Freitas, eu sou professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e também professora universitária. Eu sou pedagoga de formação e de coração. Sou mestra em neurociência do comportamento, doutora em educação, agrego aí a minha caminhada, né, profissional, acadêmica, pessoal e de lutas, né, algumas outras especializações e atualmente também coordeno o setorial de educação do PTDF. Eu faço um link com as aulas da professora Lívia, que dialogou sobre as creches como direito da criança, mas também como direito das mulheres, e numa perspectiva de que nós consigamos refletir como mulheres, como profissionais, como pleiteantes, né, ao espaço político nacional, nos estados, e que nós, como mulheres de luta, também tenhamos nas nossas plataformas estratégias, ações, propostas, políticas que valorizem o trabalho da mulher e que garantam a equidade de direitos, sobretudo no mundo do trabalho. Então, para isso, fazendo um link com as aulas da professora Lívia, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a feminização da educação no Brasil, que é a nossa primeira aula, e, na segunda, as relações de poder no interior da escola. Esse é um tema que me é muito caro, foi objeto de pesquisa, né, no meu doutorado, e onde nós podemos traçar, né, um panorama da educação, sobretudo a educação pública brasileira, numa perspectiva ou dentro da cultura sexista milenar que está enraizada na cultura, né, na sociedade, na cultura brasileira, mas também não só no país. Então, o nosso debate é muito nessa perspectiva de nós nos percebermos como a grande força da educação básica, sobretudo da educação pública, e como esta grande força, né, a reflexão que eu proponho, não se estabelece também nos campos de tomadas de decisão, né, nos espaços de poder e de deliberações e de tomada de decisão na educação. Então, para que pensemos, né, e dialoguemos muito nesse sentido, eu quero lembrar que, historicamente, a ocupação feminina de cargos de chefias ou de cargos estratégicos nas organizações, historicamente, é bem essa adjetivação mesmo, enfrenta obstáculos diversos, dentre os quais a não aceitação do comando feminino pelo homem, a desconfiança acerca das competências da mulher para essas funções, além das obrigações familiares e domésticas, que são consideradas quase que exclusivamente de responsabilidade da mulher e acabam constituindo um terceiro ou quarto turno, né, de jornada de trabalho e muitas vezes impactando, inclusive, a decisão da mulher para a busca, né, para que as mulheres aspirem, né, os espaços de comando, né, os espaços de tomada de decisão nas organizações. Bom, esses aspectos, né, há vários outros, mas esses aspectos marcam de uma forma relevante, né, um consenso cultural na sociedade, né, isso vai no imaginário coletivo, isso vai no senso comum,
de que chefiar, comandar, coordenar, deliberar, decidir são ações essencialmente masculinas, as quais as mulheres não estão preparadas para realizar, independentemente, né, do seu nível de escolarização, de aprofundamento ou especialização da vida acadêmica, independentemente da sua qualificação profissional, independentemente da sua qualificação técnica para assumir esses espaços. E aí é isso que vai no imaginário coletivo, né, fundado em conceitos sexistas, né, machistas, seculares, e é o que rege as relações sociais e profissionais e, principalmente, né, rege de uma forma muito naturalizada o pensamento feminino de uma forma geral, né, mesmo com essa significativa expansão da participação das mulheres no mundo do trabalho. Então, essa aceitação da mulher como chefia, como gestora, como ocupante de posições estratégicas e de tomada de decisão, enfrenta esses obstáculos que estão naturalizados na sociedade e que a própria mulher, como costumamos dizer que o machismo é pedagógico, né, é algo que de uma forma muito natural, participa da vida, né, da educação de uma maneira geral de homens e mulheres, ele também acaba se tornando, sendo aceito de uma forma natural pelas mulheres, que muitas vezes, diante, né, da participação do homem nos espaços das organizações, fazem com que ela decline da ocupação desses espaços de poder, e ainda entendendo que muitas vezes ela pode ser melhor qualificada para tal. Bom, essas barreiras que de tão naturais acabam sendo sutis, né? Hoje, nos estudos sobre gênero e poder nas instituições, nos estudos atuais, é denominado como teto de vidro, né, que são as barreiras invisíveis, muitas vezes são invisíveis porque diante do debate social, né, da necessidade de equidade de gênero em todos os campos, tanto no campo doméstico, né, do cuidado dos filhos, do cuidado com a casa, quanto no campo acadêmico, né, na especialização, no exercício também da pesquisa e da ciência, tanto por mulheres quanto homens, quanto na dimensão do espaço do trabalho, né, tanto no sistema público quanto no sistema privado. O debate sobre as competências e a necessidade, né, de igualdade e de equidade de gênero nesses campos vem trazendo à tona algumas ações afirmativas que valorizam a mulher para além, né, do espaço da maternidade, dos cuidados do trabalho doméstico, que vem trazendo um protagonismo da mulher diante de diferentes setores e ações e dimensões na sociedade, e essas ações afirmativas, as políticas públicas que protagonizam o papel da mulher na sociedade, as próprias lutas, né, feministas que evidenciam de uma forma têm evidenciado de uma forma muito ampla, né, a necessidade, né, de um olhar para outras atribuições e o exercício, né, de outros papéis sociais pela mulher na sociedade atual, vem ganhando corpo e fazendo com que a sociedade, de uma maneira geral, tenha um discurso, tenha uma narrativa de valorização, de entendimento do papel social da mulher como algo muito mais além, né, da maternidade, dos cuidados e das tarefas domésticas. Isso vai no imaginário coletivo e
essa valorização da mulher na sociedade também está no discurso de homens e mulheres de uma maneira geral. Mas isso ainda não se configura na prática, né? Então, esse discurso no senso comum, na sociedade de uma forma geral, de valorização da mulher, por vezes também é o que se torna esse teto de vidro, porque se vai no imaginário coletivo que a mulher tem competência para a assunção de outros papéis, que não exclusivamente os papéis, né, de mãe, né, e dos trabalhos, né, do instinto materno, né, dos trabalhos domésticos, mas também para outras áreas que normalmente são consideradas como áreas das tarefas do homem, né, do exercício do papel social do homem, esse discurso que vai no senso comum também pode levar a mulher a crer que, de fato, ela tem suporte, está respaldada socialmente para a assunção de cargos estratégicos, por exemplo, em diferentes organizações, mas na prática, né, a teoria é outra, e quando a mulher se sente, né, valorizada e sente que é protagonismo, né, das próprias ações e que pode exercer funções estratégicas, especialmente no mundo do trabalho, e também pode reorganizar a divisão, né, do cuidado com os filhos e das tarefas domésticas, ela esbarra em algo que é invisível e que está para além do discurso e da narrativa, que vai no senso comum, né, que lhe nega a ascensão a esses cargos de poder. Ou seja, o teto de vidro ele traz essa metáfora de que a mulher até consegue enxergar a possibilidade de galgar ou de ocupar espaços estratégicos dentro de uma organização, mas em algum momento, né, mesmo ela enxergando essas possibilidades, ela esbarra, ela bate, né, em algum obstáculo invisível, e esse obstáculo invisível, que é subjetivo, é a cultura geral, né, social, que faz com que ela não ultrapasse determinados espaços no mundo do trabalho. E aí, quando nós falamos sobre isso, um exemplo muito claro é justamente a área, né, da educação. A educação, como tem uma dimensão social muito forte, mas nós estamos falando aqui no universo, né, do mundo do trabalho, a educação é a área com maior percentual, maior índice, né, quantitativo de mulheres atuando, né? Sobretudo no magistério, na carreira magistério público e na assistência à educação, nesse caso, né, nas tarefas, né, que dialogam com a limpeza do espaço escolar e também a confecção, né, da merenda escolar, ou seja, da cozinha, no preparo dos alimentos e na infraestrutura, né, com a higienização e com a limpeza. Mas vejamos, a educação básica, hoje, e aí eu vou fazer esse recorte na educação básica, na força de trabalho da educação básica, 83% das e dos profissionais que ocupam, né, que atuam na educação básica, 83% são mulheres. Então, nós mulheres, né, estamos majoritariamente atuando e desenvolvendo as tarefas na educação básica, e nós somos a maioria, né, na carreira magistério, somos a maioria na carreira assistência, somos a maioria nos responsáveis legais pelas crianças e jovens matriculados, ou seja, responsáveis pelas matrículas, e também já somos a maioria no alunado. Então, nós mulheres somos a grande força da educação nos diferentes segmentos da comunidade escolar. Entretanto, o fato de sermos 83%, né,
das trabalhadoras, do conjunto de trabalhadoras e trabalhadores da educação básica, esse número é diametralmente oposto ao número de mulheres que ocupam espaços de poder nas escolas. Se nós formos olhar assim, né, você aí que está assistindo, companheira, esse encontro, esse programa, né, pode verificar na sua cidade, no seu estado, fazer um mapeamento, assim, não é muito difícil de fazer, se pegarmos ali as páginas, né, das secretarias de educação municipais, estaduais, distrital, e fizermos uma pesquisa nominal ou pegamos a relação de equipes diretivas das escolas de educação básica, nós vamos ver que quem ocupa esse de direção nas escolas são, profissionalmente, né, a maioria de homens. Olha, fazendo um parêntese, como as palavras têm força. Por que o curso magistério em nível médio era chamado de curso normal? Isso tem a ver com a história da feminização da educação. Até meados do século XIX, o magistério, a docência, né, era exercida quase que exclusivamente pelos homens, né, oficialmente falando, né, com reconhecimento oficial, né, das escolas e de professores e professoras. No mundo inteiro, o magistério era exercido por homens. Além do magistério, todas as outras funções nas escolas, né, inclusive a função de gestão, também eram exercidas por homens. Com o advento, né, da Segunda Revolução Industrial, em que cada vez mais se precisava qualificar para o mundo do trabalho, ou seja, formar tecnicamente as novas gerações para atuarem nas indústrias e fábricas que se estabeleceram, né, sobretudo ao longo do século XIX. Essas indústrias e fábricas, né, com a produção em série, né, com o Fordismo, com o Taylorismo, né, essas indústrias e fábricas inicialmente contratavam, né, chamavam, convocavam para o trabalho as pessoas que exerciam seus papéis individualmente no mundo do trabalho e na sociedade. Então, o sapateiro, o alfaiate, o carpinteiro, né, o marceneiro, que exerciam seu trabalho quase que de uma forma artesanal e quase que individualmente na construção, na elaboração, na manufatura dos seus produtos, agora foram convocados para trabalhar, né, na produção em série. Então, essas pessoas que tradicionalmente desenvolviam, né, elaboravam e confeccionavam esses produtos individualmente, foram convocadas para essa nova estratégia do capitalismo, essa nova estratégia de mercado do capital. Só que a maioria dessas pessoas nem tinham o contato com a máquina, muitas eram analfabetas, muitas tinham dificuldade para se adaptar a um outro formato, né, de produção, e traziam muita dificuldade para o trabalho, para o dono da fábrica, para o dono da indústria, para o dono do capital. E o que esses donos, né, do capital, né, fizeram? Começaram a investir na educação em massa de crianças e jovens, na perspectiva de modelá-las, né, de modelar o seu comportamento para a atuação no mundo industrializado. Então, não é por acaso que, por exemplo, hoje ainda a gente vê resquícios, né, dessa tentativa, né, de modelar os comportamentos, as ações, atitudes, inclusive o conhecimento. Nós vemos resquícios na escola da atualidade, né? Por que as carteiras das escolas são enfileiradas uma atrás da outra? Por que crianças e jovens precisam usar uniforme? Por que
o intervalo entre o início de uma aula, o fim de uma aula e o início de outra, ou o início e o fim do intervalo, ou o início e o fim do período letivo, via de regra, são marcados por uma sirene que toca, né? Tudo isso foi constituído lá naquele período, final do século XIX, início do século XX, já para modelar o comportamento das crianças para a atuação nas fábricas e nas indústrias, né? Então, essas pessoas precisariam utilizar um uniforme para serem reconhecidas como profissionais daquele estabelecimento, daquela indústria, daquela fábrica. Eles precisavam se acostumar às sirenes, né, para saber qual é a hora de entrar para o trabalho, qual é a hora de sair, qual é a hora do intervalo para se alimentar e que horas que acaba esse intervalo, né? As crianças precisavam aprender a não conversar umas com as outras, a ficarem nos seus locais sem contato, sem diálogo, olhando um para a nuca do outro, porque o velho jargão, né, do capitalismo, o tempo é dinheiro, e cada vez que se olha para o lado, o patrão, né, deixa de lucrar. Então, a escola, né, além de essa escola massificada, como, né, conhecemos a partir do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, ela foi instituída para gerar, né, para formar uma geração de novos trabalhadores e trabalhadoras para a indústria que estivessem adaptados a um comportamento para a produção em série e principalmente para não questionar essa forma de trabalho, né, de exploração. Enfim, com essa estratégia, crianças e jovens passaram a entrar cada vez mais cedo na escola, mas professores homens não se sentiram, né, com competência para alfabetizar, por exemplo, crianças muito pequenas, né? As crianças pequenas estão em processo de formação, as crianças pequenas estão aprendendo a conviver umas com as outras, estão aprendendo a conviver com as regras sociais, e foi absolutamente frustrante e fracassado tentar atribuir as regras da escola, que eram atribuídas aos adultos anteriormente, a crianças muito pequenas. Tentar impor horários determinados, específicos, por exemplo, para que as crianças possam se alimentar ou possam ir ao banheiro. Tentar trazer do universo adulto, né, para o mundo da criança regras que são difíceis até de serem cumpridas por adultos. E, nesse sentido, os homens foram se sentindo incapazes de formar essas crianças, de alfabetizar, principalmente essas crianças, e isso fez com que os homens voltassem os olhares para as mulheres, não porque entendessem que nós somos competentes para tal, mas porque, principalmente, o olhar enviesado, né, para a natureza, né, da maternidade, né, a qual as mulheres, né, têm privilégio, e esse olhar fez com que os homens achassem que nós, por termos, né, a capacidade natural de sermos mães, que isso se transferiria com naturalidade para o espaço da educação escolar. Então, os homens, lá nos anos 1889, se eu não me engano, em um congresso internacional de educação que envolviam médicos, psicólogos, professores, religiosos, padres, pessoas influentes na sociedade, políticos, né, que eram os que organizavam, né, e coordenavam esse Congresso Internacional de Educação. Nesse congresso, esse corpo aí de homens influentes na sociedade deliberou, né, definiu, decidiu, determinou que as mulheres poderiam ser professoras
E no documento, inclusive, de deliberação, no relatório com a decisão, né, do Congresso Internacional, eles justificaram a determinação das mulheres como professoras também, porque a justificativa é de que as mulheres seriam tão competentes quanto os homens para ensinar crianças pequenas a lerem e a escreverem, os cálculos, né, as operações básicas. E só que nesse mesmo documento, né, estavam justificando que tínhamos tanta competência quanto o homem para ensinar, menos, né, e para exercer outras funções na escola, menos para gerir. Vejam, esse é um documento final, um relatório final de deliberações do Congresso Internacional de Educação de 1889. E por causa disso, se por um lado esse olhar enviesado, né, é o que mais prejudica a carreira, né, ou a área da educação nos dias atuais, por outro lado, foi uma porta aberta em que as mulheres, da qual as mulheres se apropriaram para formalizarem a sua participação e a sua entrada no mundo do trabalho. Então, com a extinção do curso de magistério de nível médio, ou seja, do curso normal, basicamente o curso de pedagogia herdou, né, o público ou a parcela feminina, né, voltada para a educação. E mesmo tendo alterado o nível de formação, infelizmente, a pedagogia também herdou a concepção de formação de mulheres para o magistério, ainda muito associado aos cuidados maternos e aos cuidados com a prole, né, e como um trabalho que necessariamente, essencialmente, será exercido por mulheres. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Eu sou Tica Moreno e hoje eu organizei alguns pontos para a nossa conversa. Na verdade, são dois. O primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre as políticas de cuidado e os desafios que a gente tem na nossa sociedade hoje para dar conta do cuidado das pessoas idosas. E a segunda é uma reflexão um pouco mais ampla, mesmo a partir das questões colocadas nas políticas para os idosos, para as pessoas idosas, sobre o papel do cuidado na reconstrução da nossa sociedade, na reconstrução dos laços e da vida em comum. Então, vamos lá. Uma primeira coisa é a gente entender o contexto em que chama tanta atenção, né, e que amplia a necessidade de que tenham políticas de cuidados focados nas pessoas idosas, né? Na aula passada a gente falou muito sobre as crianças e particularmente sobre o tema das creches, mas cada vez mais a gente tem visto a necessidade de políticas para as pessoas idosas e a gente tem visto como elas ainda são muito poucas, né? São muito incipientes. Precisa muito mais, né? Hoje em dia a gente vê que os idosos das famílias mais ricas são os que conseguem, num momento de maior dependência, ter apoio para os seus cuidados básicos, né? Para o cuidado de saúde, ou mesmo permanência em residências de idosos que são bem caras, né? Então, como que a gente consegue ampliar essa compreensão de que a responsabilidade pelo cuidado dos idosos também tem que ser do Estado, também tem que ser das políticas públicas. A gente tem vivido no Brasil e em várias partes do mundo uma transição demográfica. Que é isso? Acho que vocês lembram sempre das pirâmides assim, da população, que embaixo são as crianças, aí vai subindo até os idosos, né? E daí distribui a população, do lado mulher, aquele quadrinho que o IBGE sempre mostra, né? E aí a gente tem uma situação em que a pirâmide vai mudando, né? A base vai diminuindo e o topo
vai se ampliando com o envelhecimento da população e a redução da taxa de natalidade, né? As famílias, as mulheres estão tendo menos filhos. E bom, isso em várias partes do mundo. Considerando essa situação, o que acontece? Amplia a necessidade de cuidado de pessoas idosas, né? Amplia os idosos. Não todos os idosos precisam de cuidado permanente, pelo contrário, né? A nossa luta, inclusive, para que as pessoas tenham qualidade de vida para viver no seu momento de aposentadoria, e o direito à aposentadoria, para viver em boas condições, a vida com autonomia, né? A vida que quer viver na fase dessa idade de maior envelhecimento, mas algumas pessoas idosas, várias delas, vão precisar de cuidados nesse momento, né? De vários tipos de cuidado. A feminização da educação no Brasil foi o tema da aula de hoje e amanhã falaremos sobre as relações de poder no interior das escolas. Fique ligada que amanhã tem mais. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.